Dando prosseguimento aos trabalhos do NAI, do Arte Maria, nós estamos desenvolvendo novos projetos. Fica à vontade. Fica com a cadeira aqui, fica à vontade. Nós estamos, então, desenvolvendo os nossos trabalhos, ampliando a capacidade do NAI, para que a gente possa, a exemplo do que nós já vimos fazendo, ampliar cada vez mais os nossos trabalhos voltados à psicologia espírita, voltado ao trabalho da conscientização do ser como ser espiritual, buscando dessa forma atingirmos os nossos objetivos, que é trazer para todos nós aqui presentes a oportunidade de uma reflexão maior e melhor a respeito de nós mesmos, a respeito do que acontece conosco, a respeito das nossas doenças, das enfermidades psíquicas, para que a gente possa ter um controle a respeito dessa situação de uma forma mais equilibrada. Então, dentro desse propósito, a partir de setembro, possivelmente, nós vamos estar trazendo aqui para o NAI algumas outras ferramentas de trabalho, de utilização, voltado exatamente a essas questões de ordem mental e psíquica. Mas talvez na próxima semana a gente já pode divulgar com mais precisão a respeito desses dois trabalhos. Bom, voltando aos nossos estudos sobre a psicologia espírita, na semana passada, o último slide que nós trabalhamos foi esse. Nos conflitos humanos, o recalque, segundo Freud, resultaria da ansiedade intensa de um estado emocional muito semelhante ao medo. O medo da criança de perder o afeto dos pais leva à ansiedade que induz a atitude de inquietação e agressividade. Então a gente percebe que a ansiedade é um fato constante e consistente em nossa existência. E isso desde criança. Se por um lado é uma condição quase que inata ao ser, ao espírito, à alma, é também preocupante no sentido de que, por incrível que pareça, muito pouco se fez em torno da ansiedade ou para poder neutralizar ou anular, se possível, a ansiedade, esse fator que tanto faz de nós um ser inquieto, né? Haja vista que recentemente, através de Augusto Cury, nós tivemos aí a síndrome do pensamento acelerado, onde ele faz uma narrativa de que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% da população mundial hoje encontra-se nesse estado. Em função da capacidade que tem de nós absorvermos com muita intensidade tudo aquilo que ocorre à nossa volta. A assimilação permanente e constante desses dados, dessas informações, trazendo para nós o desequilíbrio. Por quê? Em função da nossa incapacidade de absorvermos com racionalidade todas essas informações, nos faz um ser maleável, nos faz um ser inquieto na fixação desses elementos. Então, quando nós tomamos uma iniciativa de buscar o controle da nossa ansiedade, o que nós estamos fazendo é obstruir, ou pelo menos minimizar, a incidência da ansiedade em nossa existência. O que não seria pouco, considerando o malefício que a ansiedade nos traz em função da sua condição, do qual, como erva daninha,
ela invade o nosso pensamento e desarticula toda a nossa emoção. Por isso é fundamental e importante nós travarmos uma batalha constante e permanente em relação à ansiedade. Somente quem tem essa ansiedade de forma mais intensa sabe avaliar o quanto é importante a sua neutralização ou, no mínimo, o seu controle. A ansiedade é, na conjuntura social da atualidade, um grave fator de perturbação e desequilíbrio, que merece cuidados especiais, observação profunda, terapia especializada. Cada vez mais as pessoas, nós estamos buscando uma forma de neutralizar a ansiedade, através de medicamentos de toda a natureza, né? Quer sejam alopáticos, quer sejam através de chás, né? Da fitoterapia, através de elementos energéticos, através da homeopatia, enfim, através das orações. São várias ferramentas que nós temos para tentar neutralizar ou invalidar um pouco a ansiedade. O fato é que ela tomou um vulto muito grande, uma proporção muito grande entre nós. E a cada dia, em função da nossa atividade intensa, ela se torna propícia à sua propagação. E somente através de uma conscientização profunda é que nós vamos tentar erradicar a ansiedade. Bom, gente, repito, como aqui não se trata de palestra, é um estudo, fique à vontade para perguntar, interagir, né? O que nós estamos buscando aqui é exatamente fazer com que cada um de nós possa, dentro do possível, sanar as dúvidas. Aquilo que tiver ao nosso alcance, tiver as condições, nós vamos trazer os esclarecimentos imediatos. O que nós não tivermos, no próximo estudo, com certeza, nós assim o faremos. Alguma pergunta? Não, se a Bruna deixar, eu vou fazer. Mas a Bruna não veio hoje. Tá bom? Então faça o seu papel direitinho. Tá bom. Desdobramento dos fenômenos ansiosos. Como que nós vamos trabalhar isso? Como que Joana de Ângeles, dentro de um perfil psicológico, ela propõe uma condição para que a gente possa desenvolver todo esse trabalho. A ausência de serenidade para enfrentar os desafios da existência faz que o comportamento do indivíduo se torne doentio, cheio de expectativas, normalmente perturbadoras, gerando incapacidade de ação equilibrada e de desenvolvimento dos valores éticos e morais. Então aqui, o que ela pede para que a gente possa tomar como ponto de apoio é a serenidade, porque nós sabemos das nossas dificuldades em razão do ser imperfeito que nós somos. Nenhum de nós aqui é um ser perfeito. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos encarnados. Exatamente para, dentro do possível, nós trabalharmos essas mazelas que ainda existem em nós, para que, com trabalho, com vontade, com fé, nós possamos superar todas essas dificuldades. Só que, como nós já vimos, ninguém pode fazer isso por nós. Todas essas questões que são tratadas aqui são questões de ordem pessoal. É uma coisa muito personalizada, muito per si. É uma coisa interior. O máximo que nós podemos fazer, todos nós, é nos ajudarmos mutuamente. Fora isso, cada um tem que ter a sua proposta, a sua forma de trabalhar e buscar desenvolver-se.
Já foi o tempo que nós buscávamos terceirizar e responsabilizar os outros pelas nossas imaturidades, pelos nossos desequilíbrios, desafios. Hoje, não só através da filosofia, mas principalmente através da ciência, e a neurociência, a físico-biofísica, a física quântica, está aí para demonstrar todos os dias o que é ser um ser emocional que não respeita as leis da natureza, que não respeita a si mesmo. Aqueles termos religiosos dos quais Jesus utilizou pelas parábolas para poder nos ensinar a sermos pessoas melhores, ela continua tendo validade, ela continua sendo ainda valores atuais, só que com a outra roupagem. Qual é a roupagem hoje? É a roupagem da ciência. A ciência não tem como nós negarmos, né? A religião, por sua vez, podemos, porque existe uma infinidade de religiões. Mas a ciência, 2 e 2 é 4. Se a pessoa não quiser entender, compreender, aceitar, é um problema dela. Mas ela não tem como desmentir esses fatos. E ela, ciência, ela nos traz isso permanentemente. Então, se hoje nós estamos num estado de infelicidade, ou de desequilíbrio, ou de enfermidade, não resta dúvida que, em grande parte, isso é fruto da nossa existência, não observando na totalidade o que Jesus nos ensinou. Orai e vigiai. A caridade, o amor. E Joana de Ângeles, quando traz aqui o princípio da serenidade, ela traz à baila exatamente os desafios que nós temos diante de nós, diante das dificuldades, pela imperfeição que nós trazemos conosco. Frutos de existências passadas, mas em grande parte de existências atuais. Tanto faz uma condição anterior ou uma condição atual, a responsabilidade será sempre nossa. Isso é indiscutível. Por isso não adianta nós amargarmos sentimentos em relação às pessoas que estão conosco, que convivem conosco, atribuindo a elas situações ou insurgindo contra condições impróprias, sendo que, em grande parte, isso pesa a nós mesmos. Nós que não estamos tendo uma capacidade para assumir a nossa responsabilidade e mudarmos. O que mais se fala hoje dentro das casas espíritas é a transformação moral. E essa transformação moral é exatamente esse aspecto que é abordado aqui por Joana de Ângeles. Porque através dessa transformação, nós vamos encontrar o nosso equilíbrio. Nós vamos encontrar a nossa saúde mental, espiritual, ainda que o corpo físico esteja enfermo. E vamos trazer para nós uma nova proposta de existência, uma nova proposta de vida. Ocorre de avolumar-se na mente grandes ambições, desejos de execução ou conquistas de coisas simultaneamente. Olha aí, a síndrome do pensamento acelerado. Aturdindo, desorientando o paciente, que sempre se transfere de um estado psicológico para outro, muitas vezes alterando também o humor, ora risonho, ora sisudo. Então você vê que os comportamentos que nós trazemos conosco, ele tem uma influência sim no estado que nós nos encontramos.
E mais, o estado que nos permitimos estar. Por quê? Se nós somos os administradores do nosso comportamento, se cabe a nós trabalharmos a nossa conduta, trabalharmos a nossa forma de pensar, de agir e de comportamento, é óbvio que somente nós podemos controlar isso. Não temos como atribuir a quem quer que seja a responsabilidade pelo nosso comportamento. Eu estou assim, 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 porque você fez isso ou aquilo outro. Né? Eu agi dessa forma porque você fez isso. Isso são desculpas. São situações que nós atribuímos para justificar o nosso desequilíbrio, a nossa fraqueza interior. Eu sei que nós estamos numa situação difícil, onde muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos essas questões. Mas, por outro lado, nós temos que nos esforçarmos para entendermos que a nossa felicidade se restringe ao nosso comportamento, à nossa razão de ser, à nossa forma de ver a vida. Eu digo sempre, eu quero ser feliz. Eu vou buscar ser feliz. Se as pessoas que estão comigo quiserem caminhar comigo nessa jornada, ótimo, eu vou ficar felicíssimo. Mas eu não posso impedir que pessoas ao meu lado me impeçam de ser feliz, simplesmente porque elas não querem ser felizes. Então, compete a cada um de nós buscarmos a nossa felicidade onde quer que ela esteja. Nós não podemos atribuir a quem quer que seja os nossos desequilíbrios, os nossos desatinos. O que nós temos que fazer é verificar aonde está o erro e procurar contornar essa situação dentro de uma forma de sabedoria, de humildade, de amor e, acima de tudo, com muita caridade. Porque nem sempre as pessoas que têm esses procedimentos estão assim porque querem. É porque ainda não encontraram esse entendimento. Não encontraram essa compreensão, essa luz. Então cabe a nós, que já hoje temos um pouco mais de conhecimento e uma noção superficial desse estado do qual o Joana de Ângeles nos mostra, a responsabilidade de conduzirmos isso para que aquelas pessoas que ainda não encontraram esse alento possam conseguir. O comportamento do ansioso é acompanhado por descargas contínuas de adrenalina. Haja adrenalina, que ativa a movimentação do indivíduo, parecendo visualizá-lo de energias que logo diminui de intensidade, como o principal. Então são os picos. Sobe e desce, sobe e desce. Aí eu pergunto, que órgão, que corpo é capaz de aguentar um baixo desse? Porque nós sabemos o efeito da adrenalina no nosso corpo físico. E nós sabemos que tudo tem que ser muito bem medido com equilíbrio. Esses vai e vem, ninguém suporta, ninguém aguenta. Uma hora a gente baqueia, né? Por isso que de vez em quando a gente está vendo um ou outro ali, o indivíduo em total dificuldade, total desequilíbrio. Chega um ponto que ele não aguenta mais. E não aguenta mesmo. Não é porque ele é fraco, não é porque ele não tem resistência. É porque chega um ponto que nem o organismo dele consegue mais. Porque, por incrível que pareça, o próprio organismo tem as suas defesas próprias. Chega um momento que o próprio cérebro nosso, já não comportando mais, desliga. Mas isso faz com uma certa frequência, mas não de forma intensa, permanentemente. Vai chegar um ponto que nem os remédios alopáticos vão dar conta de resolver essas questões. Cabe a nós, né, o nosso bioquímico,
do nosso cérebro, aquele que detém a chave da nossa usina energética, o cientista, que é a nossa alma, o nosso pensamento, administrar isso em nosso benefício. Porque tudo que processa no nosso cérebro, em termos de hormônios, de todas as substâncias necessárias ao nosso organismo, quer seja adrenalina, serotonina, dopamina, todas essas substâncias, todos esses hormônios, eles existem em função do nosso pensamento, do nosso comando. E cabe a nós administrarmos isso. É óbvio que o impacto externo tem influência sim. Né? Adrenalina é fundamental para nós. É fundamental. O indivíduo, quando precisa correr, esticar, né? Quando chega alguém por perto querendo fazer alguma brincadeirinha, não é isso? A gente tem que esticar. O que resolve? A adrenalina. É ela que vai estimular os nossos membros inferiores, vai potencializar os nossos músculos, para que eles se fortaleçam em função dessa necessidade iminente e fazer com que a gente torne-se um atleta. Vê-se 1000 milhas, não é isso? É, sim. Principalmente quando tem 2 atrás, né? De moto. Né? Eu li uma coisa sobre isso, desde lá dos homens da caverna, né? Sim. Para fugir dos animais, fugir das coisas, eles criavam essa adrenalina, Sem porque eles tinham dúvida. bom conhecimento. A adrenalina identifica qualquer tipo de emoção, positivo ou negativo. Exatamente. Ele é neutro, né? É. Depende de onde o comando é nosso. Ah, e o nosso controle, né? É, A gente o nosso faz controle. negativo ou negativo ou positivo. Exatamente. É sempre o nosso controle. Aí, Né? É sempre o nosso controle. Não é isso, Hélio? Certíssimo. Não, mas falando, é importante a gente entender a ansiedade, porque nós vamos dando vazão e o pensamento, ele é muito autônomo na nossa cabeça. Se a gente fizer um pouquinho de meditação, a gente vai ver a quantidade, o fluxo de pensamentos e de coisas completamente, às vezes, desconexas que vêm à nossa mente. Quando nós não administramos bem esses fluxos de pensamentos, né? E dirigimos essas idealizações, nós podemos correr o risco de cair no campo da ansiedade, que gera no indivíduo um nível de expectativas cada vez maiores. E o indivíduo vive sempre o daqui a pouco, agora. Então ele vive 2 momentos ao mesmo tempo. É comum a gente ver pessoas que nascem, amadurecem e morrem. Extremamente ansiosas, explosivas. E a gente sabe que serão bebês no futuro. Possivelmente gerando a boa e velha síndrome do pensamento acelerado. Porque o indivíduo vive agora e depois. Como preencher tudo isso? Acumulando coisas. E às vezes Na coisas mente. sem sentido, né? Coisas pequenas. Pequenas que se tornam imensas dentro da mente daquele ser humano. Agora é difícil. Eu sou casado. Bem feito. Ai, com você? Mentirinha, não. Meu pai não deixa você foi. Eu sou muito mentiroso, meu. Não, olha só, eu casei bem casado, porque ela é uma menina cabeça, tranquila, tudo e tal, vocês sabem disso. Né? Só que para resolver viver, igual na minha casa, ela sempre foi o para-raio. Né? A minha filha é tranquila, a minha filha já nasceu espiritual, né? Já nasceu espiritualizada mesmo. Ela é um espírito avançado, entendeu? Então ela, tudo bem, ela segura as pontas. Só que agora minha mãe morreu com 5 anos e meu pai mora num lugar onde eu morei muitos anos.
E esse lugar não serve para ele. Né, Cássia? Ele sempre arruma desculpa para ele descer. Ele sempre acha que... Ele nunca dormiu na suítezinha que a gente tem assim, que eu e ela vivemos um bom tempo. Ele, né, Cássia? Entendeu? E ele agora, ele tá consumindo a gente. Ele está assim, sabe? Ele desce para a parte de baixo da nossa sala, coisa e tal. É a sala que ela gosta de ver um Netflix, uma coisa. Ele senta ali. Ele quer ver as coisas dele. Então, olha como é que é difícil quando hoje ele viria aqui comigo. Ele não veio porque nós tivemos uma briga muito feia na hora do almoço. Olha só, na hora do almoço. Você está entendendo? Ele viria hoje comigo aqui. Então, o que acontece? É muito difícil, porque é na casa mesmo que se revela as piores situações. Porque às vezes no trânsito alguém te persegue, alguém te... Igual mesmo, eu fui ameaçado lá no trânsito antes de chegar aqui, ela ficou preocupada, queria tirar uma foto do cara, eu falei, para que isso? Para lá. Então o que acontece? A gente acaba levando isso para casa. Chega em casa, a gente precisa de um apoio. A gente precisa de quê? De alguém que queira ajudar a amenizar aquele problema, não aumentar aquele problema. Só que o meu pai está fazendo um efeito ao contrário. Olha que dificuldade. É muito difícil. É muito difícil. E eu tenho, meu pai já tem 80 anos, não sei se eu vou morrer antes dele, mas eu tenho que segurar as pontas. Às vezes ela me pede uma coisa e anteontem mesmo ela reconheceu que você está com a razão. Porque uma coisa é ela falar com meu pai, outra coisa eu como filho falar com meu pai para tomar uma atitude que fica difícil para mim e ao mesmo tempo, no final das contas, fica feio também. Olha que situação que se cria. Por isso que eu disse, o que a gente tem que fazer? Por isso que eu disse que em casa é fundamental, é uma boa escola, uma ótima escola, uma excelente escola. Se nós tivermos a capacidade de aproveitarmos a cada momento, a cada segundo, das situações que nos envolvem na nossa família, que cada um de nós tem sua história, cada um de nós tem o seu conflito, cada um de nós tem os seus problemas. E se nós pudéssemos analisarmos isso, a gente vai ver que não é muito diferente. O que nós temos que buscar em todos esses quadros é a compreensão, é o entendimento e, acima de tudo, o amor. Porque se faltar esses ingredientes, dificilmente nós vamos conseguir desvencilhar todas essas questões. Né? Então, é fácil? Não é. Por isso que Deus nos permitiu estarmos na nossa família constituída de espíritos, nem sempre que foram amigos ou familiares em vidas passadas. Muitas vezes a família que é constituída hoje foram adversários. Por isso, muitas vezes, esses embates. Mas qual a finalidade de termos uma família constituída por espíritos assim? Para dar oportunidade a esses mesmos espíritos de trabalhar entre si. Porque imagina, se assim não fosse, jamais nós iríamos comunicar ou dialogar com uma pessoa no qual nos distrata, do qual nós não temos uma boa empatia, do qual nós não temos uma boa convivência, simplesmente ia nos deixar para lá e não ia nos dar a mínima, como muitas vezes nós fazemos com pessoas de fora. E muitas vezes com a pessoa dentro da família, isso é praticamente quase que impossível, né? Ainda que aconteça, mas é muito mais difícil. Então, essa condição familiar, além do aspecto pedagógico e o aspecto psíquico, ela tem, acima de tudo, forte, assentado, a questão espiritual. Por isso que é um embate permanente? É um desafio? É. Mas, por outro lado, nós estamos na família que precisamos estar. É a nossa história. Não se assuste. Nós estamos onde precisamos estar, sim. Foi indireta para a esposa aí. Sem dúvida. Eu não posso causar confusão, não, mas eu acho que foi indireta contigo.
Foi uma indireta para ela, né? Não, Sinceramente. não. Não, ela já foi escolha. A família ali fica pai, mãe e filhos, né? É Ela já foi uma agradável. opção. A caixa de sapato bem fechada mesmo. Para quem não conhece, Quer dizer que o lance que eu contei do meu pai, então eu Não. tô dentro ainda. Né? Com certeza. Não é por acaso, não, meu cara. É a única coisa. E tem mais. Talvez. Olha, só para te dar um alento, então. E Só ele para te vai dar na um. igreja, doutor? Tá, então tá. Aqui, se o senhor veio na igreja, Agora que ele eu vai. acho que ele está recebendo. Como é que chama São Benedito? Não, como é que chama que é santo? Como é que chama que é santo que estava cheio de feridas, gente? Como é que chama? São Sebastião? Não, Sebastião não. É, eu cheio de Ah, feridas. aquele santo aí, hein? São Francisco de Assis. Achei Ele que- chora no Ave Maria, que eu vou te falar uma coisa. Eu saio até de perto. Não, eu saio até de perto. não, você já viu quem é o Ranheta, né? Ele sai da igreja, aí passa uma mulher e tá assim, é aquela ali que eu te falei, ó. Ele acabou de sair da igreja. Então tá, vou te dar o último alento agora, uma coisa que você fala assim, ai, vai respirar aliviado. Dentro desse aspecto espiritual, tem um pequeno detalhe que eu ainda não comentei, que são os filhos que escolhem os pais para reencarnar. Eu escolhi. Você escolheu. Bem escolhidinho. E eles, dentro do amor, da gratidão, eles permitiram que você viesse estar nessa família. Escolheu bem escolhidinho. Ó, parabéns para você. Escolheu e clorou ainda. Já está com 80 anos, é outro. A minha menina falou, mãe, você tem que parar, porque você, não é domingo, né? Você tem que parar, porque eu conheço você, você não é assim, você vai se arrepender. Aí eu pensei, isso foi no domingo. Aí eu fui pro meu quarto. Aí eu pensei, gente, é só uma televisão, não posso ver no telefone, no celular, e a gente acessa a Netflix, acessa tudo pelo celular. Skype, acessa tudo. Ela falou Eu falei, falou comigo. aí eu pensei, eu falei, tem que ser melhor dentro de casa. Por que não, né? Na rua. E aí entra nisso aí que você está falando, que a gente está onde a gente precisa. Porque eu preciso aprender a conviver. É isso, porque na rua, no meu trabalho, ou eu obedeço meu Doutor, trabalho, porque eu sou tem tudo. obrigada, ou as pessoas me obedecem porque estão abaixo de mim. Aham. Então é assim. Doutor, ele tem tudo lá na cobertura, lá em cima, o que a gente tem aqui embaixo. Ele tem, né, cara? Ele tem tudo que nós temos. Quando ele era Mesmo adulto, tamanho de onde que ele via televisão? Hein? Quando ele era adulto, antes da tua idade até, onde que ele via televisão? Aquela de chapa azul ou verde que a gente botava na frente. Com Primeiro que ele não protetor de vê tela. televisão, porque ele começa a ver na casa, ele dorme. Sempre foi assim. Onde Mas na era casa a dele, televisão antigamente na nas casa casas? dele, na casa Onde dele. era? Na parte de baixo. Em qual Onde cômodo? eles estão? Na Não. Sala. Não. Você É quer onde tirar meu um tio hábito mora agora, milenar? mora comigo. Hã? É, Onde existia a televisão na casa dele? Na Antigamente sala. era só. Não, mas peraí. Ele tem 160 metros quadrados, que é muito maior que a casa dele. Uma sala muito maior, com uma televisão que dava 5 vezes mais do tamanho que era a televisão dele na casa. Não dar atenção pra ele. Que a atenção Ele dorme. Como é que vai dar atenção pra ele? não me interessa, mas alguém já deu atenção. Nem que seja pra brigar, meu Deus. Nem que seja Vai dar essa parada, tá? Vai dar essa parada. Eu vou tirar. Só vai passar, só vai coroa. Vamos lá, ô, gente, então vamos avançar mais um pouquinho aqui. Só aproveitando a oportunidade, só aproveitando a oportunidade aqui, o Wellington falou, quando ele fez uma exposição sobre ansiedade, ele falou um tema ali, que eu vou aproveitar esse gancho e vou fortalecer mais isso. Quando eu disse, quando nós iniciamos hoje os nossos estudos, que nós estávamos trazendo, íamos trazer aqui para o NAI, algumas ferramentas a mais para desenvolver os nossos trabalhos dentro desse campo de natureza psíquica. A questão da meditação também está inserida disso. Por quê? Hoje, cientificamente, está comprovado que a meditação é tão importante para nós, ou mais importante, eu diria, do que a higiene corporal, o banho, e a higiene bucal. Por quê? Quando nos falha
a mente, nós entramos em desequilíbrio. Só que nós não temos essa consciência de praticarmos essa meditação para dar um refresco para o nosso cérebro, para o nosso pensamento. Para vocês terem uma ideia, foi feito um estudo, uma pesquisa, exatamente para chegar a esse ponto, onde selecionaram 60 pianistas, 2 grupos de 30. No primeiro grupo de 30, grupo A e B, no primeiro grupo A, eles passavam 20 minutos tocando piano. O outro grupo B passava os mesmos 20 minutos simulando tocar piano. E foram feitos todos os exames. No final do experimento, não houve mudança nenhuma, modificação nenhuma entre aqueles que simulavam mentalmente tocando piano e aqueles que fisicamente tocando piano. Por quê? O cérebro entendia como sendo uma coisa só. É a forma de pensamento que é trabalhado hoje a neurociência, que Ernesto Bozano, em 1850 e poucos, 1886, trabalhava com fotografia e pensamento. Você vê a capacidade do nosso pensamento, do nosso cérebro, de não fazer distinção entre o que é matéria e o que não é. Então, nós vamos, ver se, nós vamos trabalhar nesse sentido, para ver se como complemento das nossas terapias aqui, essa é a primeira que eu disse, que seriam 2, a outra, talvez, na semana que vem a gente já pode dizer, né? Vamos ver se a gente amadurece até lá. O outro projeto, nós estamos em vista aí depois, que daqui nós vamos trabalhar sobre isso, para que a gente possa acelerar ou incrementar mais um pouco esse trabalho aqui do NAI. Bom, então vamos voltar aqui. Só um parênteses, Sim, Tenor, fica à vontade. O ocidental medita para ter razão. Se eu pegar meditando para ter razão, vai ter problema. Se eu ver que a pessoa está querendo ter razão, vai ter problema. Porque nós meditamos para nos encontrar. Eu não sou chato. Ai, ai. Nós meditamos. Não, mas é já para podar. Porque o indivíduo pensa um monte de coisas para ter subterfúgios, para ter razão, para alicerçar o seu pensamento e os seus argumentos. Exato. Né? Olha como é que se cria uma mente doente, voltada para si e não para o todo. Voltado para entender as coisas, entender os relacionamentos, entender os posicionamentos, perceber mentes doentes ao seu lado e o quanto você pode ajudar. Então essa vai ser uma mentalização tupiniquim, pronto. Não, oriental, colega. Não é ocidental, não. O piniquinho é Você acabou de ocidental. falar Zazen. Zazen. Depois oriental é... Não, o ocidental medita para ter razão. Ah, o ocidental? O ocidental. Ah, te dizem falar o oriental. Não, o oriental medita. É diferente. Aí você vai puxar a culpa para todo mundo e vai te dar razão. Isso melhora, né? É a meditação que o ocidental faz, não é? Geralmente ele culpa os outros. Ela vai participar? Vai, deitada numa cama de prego. Faquira. Já viu como Uma é que faz, faquira. né? Vou deitar na cama de prego, vou sair tarde. Você vai mandar, você participa. Então, gente, vamos lá. Mas depois aqueles, as pessoas que vão fazer terapia, a gente vai sugerir que dentro do possível que participe desse trabalho. E aqueles que não estão participando de nenhuma das terapias aqui na casa, se quiserem participar também, serão muito bem-vindos. Bom, avançando mais um pouquinho, temos aí.
Na sua turbulência comportamental, o indivíduo torna-se exigente, preconceituoso, agressivo e violento, desejoso de pôr a sua vontade contra a vontade da ordem estabelecida, ou aquilo que considera como errado e carente de reparação. Então, vê como que o indivíduo, dentro dessa predominância de sentimento que ele nutre, ele tem normalmente esses comportamentos. Como se diz aí hoje muito comum, né? Antirrepublicano. Né? Hoje está em moda isso. Ou seja, um indivíduo que não tem a capacidade de entender, compreender o outro. Né? Então, ele traz para si todo esse comportamento para tapar, para tapear o que realmente ele é, para que as pessoas não o vejam uma pessoa em desequilíbrio, como uma pessoa fragilizada dentro da sua proposta maior. Né? A insatisfação no que faz, por sua inconclusão, por não esperar o tempo suficiente, o faz buscar novos desafios e labores. Indivíduos que normalmente têm uma ansiedade muito grande, ele não tem a capacidade de esperar resultados. Ele constantemente vai buscando de uma coisa para outra, passa para outra, passa para outra, como que justificar para si mesmo que os resultados não acontecem, exatamente porque ele não alcançou ainda uma condição maior e melhor do qual ele teria por direito. Ele não tem a capacidade de entender que na natureza tudo tem seu tempo. Tempo para nascer, tempo para florir, para dar frutos, amadurecer. A natureza não dá saltos. E como que ele quer, inserido dentro da natureza, ter uma proposta totalmente diferente do que é a natureza em si? Então, o indivíduo, ele é, acima de tudo, um indivíduo estável. Não só em termos emocionais, como em grande parte também dentro do aspecto profissional. Ele não tem a capacidade de aguardar o momento para que aquele empreendimento do qual ele está promovendo ocorra dentro do seu tempo certo, para que no final ele possa colher os bons resultados. O erro não está no que faz, mas como o faz. De forma apressada, de forma acelerada, de forma a já ter e obter os rendimentos de uma vez. Não é isso, Paixão? Com certeza. E aí... E a competitividade hoje também, né? é outro fator Se também. comparando a industrialização pela tecnologia de hoje, essa competitividade, sim. O indivíduo tem que ser cada vez melhor, né? É. Ele já vem dessa imposição. Desde quando está criança, ele tem que estudar, ele tem que se capacitar. É só, né? Uma luta, já tem que lutar contra ele, já traz. Já traz aquilo, né? É o que nos mostra no ano de antes e também no nosso viver de hoje. Né? Você está ali, mas eu tenho que concorrer com ele lá. Aí cria aquela ansiedade. Se eu não ser melhor do que ele, vai pegar meu lugar. Então fica. Aí traz aquilo que a Áquila falou a respeito da Exatamente, menina eu queria dela. completar. Né? Ela entende isso. Isso. Ela faz essa leitura. Ela percebe isso. Então ela sabe que ela está competindo. Que a competição é muito grande. E que ela tem que vencer. Mas alguns não trazem nem essa competição com outra, é com eles mesmos. Eles têm uma necessidade de ser ali, não para parecer, de ser ali, é da personalidade deles. Não é porque você cobrou isso, não. Não, Já sim, me né? deu, cobrei esse estado, Sim, sim, não, mas é uma cobrança. eu digo no aspecto de que, como ele vai cá fora ter competidores de trabalho, profissionais e tudo mais,
e ele sabe que os espaços são reduzidos, por algum momento ele vai ter que competir com os outros, né? E essa muitas vezes lhe traz uma insegurança muito grande, porque ele vai pensar assim: será que eu tenho capacidade para estar competindo com os outros? Ah, não, os outros são muito melhores do que eu. Para que eles não sejam melhores do que eu, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar tudo de mim para que eu possa, na hora de competir, ter a mesma condição. Imagine todo mundo pensando assim. Que sufoco. Uma sociedade doente. Que loucura. Doente? Doente? Com grande conhecimento, com capital intelectual avançado, totalmente doente da alma. Doente da alma. É o que ele está falando. Você vai no médico, infeliz. ele vai te ver como espírito, ele vai se preocupar com o que você pensa, com o que não. É a sociedade que a gente vive. E concorrendo com a robotização ainda, perdendo vários milhões de empregos, a sociedade ainda dá mais problema. Alguém quer fazer mais um comentário, gente, sobre isso? Eu acho que a grande questão é como não virar suco dentro da sociedade. Entendeu? É a gente se entender, né? Se autoconhecer em profundidade, para que a gente saiba ter onde ir e escolher os melhores caminhos para ter uma vida relativamente em paz. Eu não preciso suplantar ninguém, eu não preciso dessa necessidade de competição. Ficar livre da ansiedade total não fica, né, Débora? Sempre ela faz nós temos as nossas... a competição sadia, honesta. Nós temos as nossas preocupações. Sim. Mas uma coisa Dentro da... tem também, eu acho que tem momentos diários ali, a gente tem certas ações que nos levam a ter mais ansiedade. Então, exemplo, o café me deixava muito ansiosa. Eu viciei nele, aí minha mãe falava, não, diminui. Eu comecei a ter síndrome do pânico. E eu diminuí o café, assim, drasticamente. Hoje eu tomo uma xícara, eu tomava 2 litros. E me ajudou na ansiedade. Tomava café para reduzir a ansiedade. Estava ansiosa, tomava um golinho de café. Não passava ansiedade, tomava mais. E foi aumentando a ansiedade, porque ele produz ansiedade. Mas está piorando. Porque, na verdade, o que é ansiedade? Ansiedade é uma doença da alma. Né? É uma coisa etérea. Não é uma coisa material. Só que tem coisas materiais que ajudam e influenciam e vão acentuar, potencializar isso. Como é no caso do café e tantas outras cafeínas e substâncias aí. Mas a origem está na alma. Por isso que nós temos que trabalhar sempre a causa, a origem e o efeito. Sim. E muitas vezes de forma simultânea. Por isso que nós temos que trabalhar a alma no seu conteúdo primário e temos que trabalhar o corpo físico nos seus efeitos. Para que, em dado momento, isso se cruzam e possa haver o equilíbrio. Tanto da alma como do corpo.